Amém, meus queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que é um motivo de alegria em poder mais uma vez estar aqui no canal da nossa igreja, falando um pouco mais do amor de Deus. E quero, neste momento, compartilhar um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26. Iremos ler do versículo 26 em diante. O texto tem como título Jesus no jardim do Getsêmani. A palavra do Senhor nos fala que então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, texto este que nos traz aqui com detalhes sobre os últimos momentos de Jesus Cristo, momentos que antecederam a sua prisão, onde ele foi preso, condenado, morto pelos nossos pecados. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, meus queridos, a Bíblia vai nos falar que após Jesus celebrar a última ceia, ali juntamente com seus discípulos, então ele se dirige até o jardim do Getsêmani, acompanhado também dos seus discípulos. Leva ali os seus discípulos e chega em determinado ponto, já dentro do Jardim das Oliveiras, ele deixa os seus discípulos ali e leva um pouco mais adiante apenas Pedro, Tiago e João, aqueles que eram os discípulos considerados mais próximos do mestre. Então ele vai um pouco mais adiante, um pouco mais adentro desse jardim com esses discípulos, com a intenção unicamente de orar, a intenção de falar com o Pai. E Jesus Cristo sabia que estava próximo de se entregar, próxima a hora dele se entregar para ser morto pelos nossos pecados. Mas ele queria, mesmo com toda essa situação, ele queria ainda ter um momento de oração, um momento particular com Deus. Ele queria ter um momento de relacionamento com o Senhor através da oração. Então a palavra do Senhor nos fala que ele começa ali a orar, falar com Deus, e no versículo 38 fala que fala assim que Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, meus queridos, Jesus estava triste, angustiado, a ponto de falar que a sua alma estava angustiada até mesmo a morrer. E eu queria tratar com os irmãos sobre em que se consentia essa tristeza,
em que se consentia esta angústia que Jesus estava sofrendo. Meus queridos, essa angústia não era apenas por causa dos sofrimentos físicos que ele iria sofrer por ocasião da sua morte, da sua condenação, não era por conta da humilhação pública que ele iria passar, não era por causa de uma coroa de espinho que seria colocada sobre sobre a sua cabeça. Não era também por causa das cusparadas, por causa do deboche, né, que ele sofreria durante todo esse processo ali até chegar na cruz e morrer. E não era apenas por conta disso, mas ele estava triste, ele estava angustiado, porque ele estava prestes a absorver a ira de Deus, a ira do pecado. Ele estava prestes a receber toda a carga de pecado da humanidade sobre os seus ombros. Então ele fala, este é o cálice que ele fala: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Meus amados, pense, todo tipo de pecado agora seria jogado sobre os ombros de Jesus, aquele que jamais pecou, aquele que jamais errou, mas iria absorver toda essa ira de Deus, porque a Bíblia fala que Deus ele se ira contra o pecado, ele não tem prazer no pecado. Então Jesus Cristo estava prestes a receber toda essa carga de pecado, de blasfêmia, de adultério, de prostituição, de assassinato, todo tipo de pecado seria lançado sobre os seus ombros naquele momento. Então, isso era o momento, isso era porque ele estava triste e angustiado, porque este cálice seria jogado sobre a sua vida. Ele iria beber este cálice. Então, meus queridos irmãos, o Filho de Deus, como eu disse, que jamais pecou, jamais errou, estava prestes a receber a culpa de toda a humanidade. Então, nesta oração, ele demonstra para o Pai toda a sua aflição, toda a sua angústia que ele estava sentindo naquela hora. E nós podemos tirar aqui como lição para as nossas vidas, que nós também devemos levar ao Senhor todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações, todas as nossas fraquezas, aquilo que nos aflige, aquilo que nos deixa inquieto. O apóstolo Paulo fala que nós lancemos sobre ele todas as nossas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Então, meus queridos, que nós possamos sempre levar ao Senhor as nossas petições, através da oração, através do jejum, da consagração de nossas vidas. Meus queridos, também aprendemos com Jesus que devemos enfrentar sempre as adversidades da nossa vida em oração e em comunhão. Ele, Jesus Cristo, ao longo de toda a sua vida terrena, nunca deixou de reservar um período para orar, um período para ter um particular com Deus. Meus amados, não seria agora, nesse momento tão conflitante, que ele não iria orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 39, ele fala: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todos os homens reconheçam a salvação. E somente através da morte do seu Filho Jesus, ali na cruz do Calvário, seria possível obter tão grande salvação. Meus queridos, sabemos que o pacto da salvação foi feito desde antes da fundação do mundo. João, ao escrever o livro de Apocalipse, no capítulo 13, ele fala que ele, Jesus, é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Embora ele tenha feito essa oração, ele sabia que não tinha como escapar. Também não sabia que não tinha como ele não beber, porque era um pacto que já estava feito desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Era um pacto que já estava feito, sacramentado, e sabemos que o nosso Deus, ele não volta atrás naquilo que ele já determinou, naquilo que está certo para acontecer, ele não volta atrás.
Então, meus queridos, Jesus sabia que essa era a vontade do Pai, de que ele se entregasse voluntariamente em favor dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que possamos cada dia mais valorizar a nossa salvação, que possamos cada dia mais valorizar aquele sacrifício feito por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que nós possamos valorizar o cálice que ele tomou, o cálice que ele bebeu, o cálice do pecado, dos nossos pecados, para que nós hoje fôssemos livres. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala: como escaparemos se não atentarmos por tão grande salvação? Como nós escaparemos se não observarmos tão grande salvação que o Senhor nos providenciou através da morte do seu Filho ali na cruz do Calvário? Meus amados, a ira de Deus caiu sobre os seus ombros por amor às nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos ser livres para adorar, livres para segui-lo. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, e sabemos que um dia, cremos que em breve, Ele irá nos buscar todos aqueles que um dia reconheceram que um dia Ele se fez pecado em nosso lugar. A todos que um dia reconheceu que o sacrifício feito ali na cruz do Calvário foi para que nós pudéssemos hoje estar diante do Senhor, servindo a Ele com alegria, com todo o nosso coração. E sabemos, meus irmãos, que o Senhor, Ele vai vir buscar um povo separado, um povo que faz a sua vontade, um povo que reconhece o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Iremos estar juntamente com Ele em um lugar celestial. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que um dia nós iremos habitar a Nova Jerusalém, que um dia Ele foi preparar este lugar. E se Ele foi preparar esse lugar, Ele um dia irá nos buscar. João 14 fala que Ele irá nos buscar para que onde Ele estiver, nós possamos também habitar com Ele na Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que o Espírito Santo possa continuar cada dia mais falando aos nossos corações, consolando as nossas vidas e que possamos estar preparados para o grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço aos irmãos e fiquem com Deus, em nome de Jesus.